Essa questão traz dois textos relativos à questão da saúde no Brasil. Vamos lê-los? O primeiro texto diz: o Brasil foi, desde seus primórdios, um país muito doente. Nem poderia ser de outra maneira. As grandes navegações favoreceram a disseminação de agentes infecciosos, que encontraram em populações com baixo nível de imunidade um terreno propício. As pestilências se sucediam. Em 1563, ocorreu a primeira epidemia de varíola. Em 1685, a primeira de febre amarela. Essas doenças eram assunto preferencial dos primeiros escritores médicos no país. Segundo texto. O Sistema Único de Saúde, criado no Brasil em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. Com a implantação do sistema, o número de beneficiados passou de 30 milhões para 190 milhões. Atualmente, 80% desse total dependem exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde, para ter acesso aos serviços de saúde. Observe que nós temos no Brasil um processo cultural interessante. A sociedade, ela acaba, de certa forma, se adaptando gradualmente às legislações. A partir do momento em que você tem uma epidemia, uma doença, a população, devido ao medo dela se alastrar, ela acaba aceitando as leis que são impostas. Porém, é lógico que esse processo ele é gradual. Você observa, por exemplo, em 1905, quando o governo brasileiro, o governo do presidente Rodrigues Alves, através do seu ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, quis implementar uma campanha de vacinação, isso acabou provocando foi uma revolta nas ruas do Rio de Janeiro. A revolta se deu principalmente por causa da ignorância das pessoas, que acreditavam que a vacina é que ia trazer a doença. Mas também tinha um outro aspecto que era a questão mesmo, ali moral, já que a vacina, ela, por ser muito dolorida, ela deveria ser aplicada nas nádegas, e aí, obviamente, os senhores não queriam deixar que suas esposas e filhas fossem vacinadas. Então, é lógico que o governo deu um passo atrás, acabou com a campanha de vacinação do Oswaldo Cruz, depois, posteriormente, criou uma nova campanha, mas tentando divulgar cada vez mais a conscientização das pessoas. Por isso mesmo que quando a gente observa os dias de hoje, a gente percebe que nós tivemos uma evolução muito significativa. Quando hoje no Brasil nós temos praticamente 80% da população sendo atendida pelo serviço público de saúde, isso é uma grande vitória. Temos, é óbvio, ainda muita coisa para conquistar, a qualidade desse serviço, nós temos então a distribuição de medicamentos, tudo pode ser melhorado, mas já é algo muito importante. Haja visto que antes você não tinha essa proporção de apoio, de atenção do Estado em relação à população no que diz respeito à questão da saúde. Então, houve sim, nas nossas últimas décadas, principalmente como consequência da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que garante a saúde como um direito de cada cidadão, houve sim avanços significativos dentro do sistema de saúde pública no Brasil. Vamos dar uma olhadinha então nos itens? Quando você então observa aí a letra C, ele vai dizer que o sistema de saúde no Brasil ampliou sua inclusão social ao longo do tempo, sendo o SUS a referência dessa estratégia constitucional do Estado. O Estado, ele precisava garantir o direito de saúde à população. Através do Sistema Único de Saúde, se estabelece então uma regulamentação e uma organização para esse sistema, o que vai, de uma forma efetiva, conseguir abraçar pelo menos uma grande parcela da população. 80% é muito significativo. Lógico, pode ser melhor, podemos melhorar o sistema, podemos chegar a 100% da população, mas são passos que são dados ao longo do tempo. Dessa forma, então, a letra correta é a letra C.
A questão trata da problemática do depósito de lipídio no corpo humano. Bem, lipídios são substâncias apolares que se caracterizam bem por sua insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. A questão trata de lipídio e, no caso de um glicerídeo, a gordura branca e a gordura marrom. O texto da questão afirma o seguinte: um grupo de cientistas identificou um mecanismo biológico que transforma a gordura branca em marrom. A novidade, publicada na edição de setembro da revista Cell Metabolism, poderá auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias para tratar a obesidade. O novo estudo, feito em modelo animal por cientistas do Centro Médico da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, demonstrou que a transformação da gordura ruim em boa é possível devido à ativação de uma inervação e de um caminho bioquímico que começa no hipotálamo, área cerebral envolvida no balanço energético e termina nas células adiposas brancas. A transformação das gorduras foi observada quando os animais foram colocados em um ambiente mais rico, com maior variedade de características e desafios físicos e sociais. Bom, é interessante também que você perceba que, tanto a nível de citoplasma como de nucleoplasma, cada célula, dependendo do seu tecido, tem sua composição química definida, o que revela a identidade de cada célula. Então eu devo encontrar no meio intracelular moléculas orgânicas, como o segundo parágrafo do texto indica: lipídios, glicídios e proteínas, abundantes na matéria viva, desempenhando diversas funções no organismo. E um dos papéis dos lipídios está justamente associado à retenção de energia, que pode se tornar um problema em caso de obesidade. Dessa maneira, a transformação da gordura branca em marrom pode se tornar uma solução, pois é interessante que você perceba que o carboidrato é tido como a principal fonte de energia. E à medida que a glicose vai sendo desdobrada, ela vai liberando energia e as células aprenderam no decurso evolucionário a não desperdiçá-la, e sim a acumular no ATP. Então eu devo ter o carboidrato como uma fonte de energia, o ATP como um acumulador e o lipídio como uma reserva retentora de energia. É que a gordura branca é aquela gordura que se acumula no corpo justamente quando a pessoa excede na sua alimentação. E tem um quadro temeroso que é o do sedentarismo. Então, pelo que a questão exige, a transformação da gordura branca em marrom, ela está é uma solução para a obesidade. Por quê? Como diz o item B, a gordura branca está associada à obesidade e à falta de exercício, ou seja, o sedentarismo, sendo uma gordura indesejada por muitos que querem se livrar do excesso dela. Então, pelo que a questão exige, o item correto é a letra B. Eu lembro que o carboidrato em excesso, como dissemos anteriormente, a glicose pode passar por vias secundárias e passar a se transformar em lipídio. Daí aquela frase comum de que as massas engordam. Então, esta solução nós vamos encontrar justamente no item B. E é interessante também que você perceba que, no caso do esteroide, eu teria como representação colesterol. E aí já seria um outro problema, já relacionado a infarto de miocárdio e a aterosclerose, principalmente quando das lipoproteínas LDL que se acumulam nos vasos e capilares sanguíneos. Mas para a questão, o nosso item correto é justamente a letra B. Vamos agora resolver uma questão que vai tratar de símbolos muito utilizados no meio de laboratório, no meio científico, no meio da química. Vamos então ao enunciado. Símbolos podem codificar informações importantes. Os losangos, rótulos de risco, são utilizados em caminhões e em outros veículos que transportam produtos químicos.
Tais losangos devem ter as seguintes informações: o psicograma, ou símbolo de identificação de risco, texto indicativo da natureza do risco, número da classe ou subclasse de risco. Por exemplo, um caminhão que transporta o lixo de hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios deve exibir o seguinte losango. Substância, está aqui o símbolo, né, gente? Substância infectante, número 6. Com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exiba o losango, com esse fogo aqui, com essa figurinha, a frase líquido inflamável, vai ter como resposta, ele pode estar transportando item A, cal hidratada, item B, velas de parafina, item C, querosene de aviação, item D, caldo de cana, item E, bicarbonato de sódio. Bom, voltando ao nosso símbolo aqui, a gente pode observar aqui a questão do fogo, né, simbolizando a explosão, a possível explosão, e a frase do próprio líquido inflamável, né, que são líquidos que não podem entrar em contato com qualquer tipo de calor, correto? Que pode haver uma explosão. Desses itens aí que a gente acabou de ler, o melhor que vai se encaixar aí nesse símbolo seria o querosene, que é uma substância extremamente, um combustível, né? Extremamente inflamável. Portanto, pessoal, a opção correta é o item C. Esta questão trará um trecho da obra Vidas Secas para análise da sua produção, de sua escrita. Vamos ao texto. A viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha de faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como se isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Ao descrever o cotidiano dos retirantes, o narrador de Vidas Secas revela que os sentimentos das personagens... A obra Vidas Secas é reconhecidamente um dos clássicos da literatura nacional e deixa claro o empenho do seu autor, Graciliano Ramos, na construção de todo um panorama, né? Poderíamos dizer até mesmo um cenário que deixa claro uma seca que aviva, né, nos personagens também essa ação baseada em ações secas, né, um tanto quanto abrasadoras, né. Nesse contexto, é claro isso em alguns aspectos, em algumas afirmações do trecho dessa questão. Podemos observá-lo nos seguintes momentos. Quando se coloca a ação dos juazeiros, né, os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram, como se fosse, né, no ato de esconder-se, algo baseado também em como a família estava se portando na situação, né, na fuga, no caso de serem andarilhos ali, no contexto mais, né, de uma ação seca mesmo, né. Além disso, temos a ideia de Sinhá Vitória, que emite apenas alguns sons guturais em relação a uma afirmação de que estavam perto, né, do que eles queriam achar. Então, essa linguagem baseada na supressão de adjetivos, né, na supressão de qualquer tipo de compreensão ou mesmo definição da situação, algo muito mais rápido, seco, por assim dizer, deixa claro que os personagens agem de acordo com o cenário, né, também seco. Portanto, nessa análise podemos observar que o item correto da questão é o item A. Harmonizam-se com o ambiente inóspito e abrasador da caatinga. Essa questão traz um soneto barroco de Gregório de Matos. Vamos ao texto. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante, estais estou do nosso antigo estado.
Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que a abelhuda, simples aceita do sagaz bichote. Oh, se quisera Deus que de repente, um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Por meio do soneto barroco de Gregório de Matos Guerra, podemos reconhecer a presença do patrimônio literário nacional. A análise do texto deixa bem clara a ação de Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno, na crítica quanto à ação mercantil impregnada na Bahia e de como aquilo ali afetava a população e o próprio Estado. Podemos ver isso em vários momentos do soneto. Vamos ao soneto para voltar a compreender estes momentos. Ao se trabalhar, a ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Há uma crítica bem clara quanto ao excesso da ação mercante, da máquina do mercado, e de como isso pode trabalhar essa larga barca. O que quer dizer esse excesso, essa configuração muito empenhada? É interessante também lembrarmos da troca que ele coloca aqui, tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda, simples aceita do sagaz brichote. Lembrando que brichote vem de British, é uma corruptela e designa aqui o mercante britânico. No caso, a troca de açúcar por drogas inúteis é vista claramente como uma crítica de Gregório de Matos à situação mercante da Bahia naquele momento. Portanto, na compreensão desse discurso, percebemos que o item correto é o item A, de um viés crítico-reflexivo sobre as práticas comerciais brasileiras. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com conhecimentos numéricos e grandezas. Vejamos a questão. De acordo com o relatório das Nações Unidas, mais de 1 bilhão de pessoas vivem sem água potável em condições apropriadas e 2,6 bilhões não têm acesso ao saneamento básico. Dessa forma, mostra-se fundamental utilizar água sem desperdício e, ao mesmo tempo, diminuir as cargas de poluição. Ao analisar essas informações, Amanda apresentou uma tabela mostrando a quantidade que ela gastava em algumas de suas atividades domésticas. Lavar a roupa, 120 litros por lavagem, uma vez ao dia. Tomar banho de 15 minutos, 90 litros por banho, uma vez ao dia. Lavar carro com mangueira, 120 litros por lavagem, uma vez por semana. Estudando uma forma de economizar água, ela se propôs a reduzir a lavagem de roupa a 3 vezes por semana, o banho diário a 5 minutos e a lavagem semanal do carro a apenas um balde de 10 litros. Considerando que o consumo de água por minuto no banho é constante, a quantidade de água que ela passou a economizar por semana em litros foi. Bom, vamos ver então quanto ela economiza. Antes, ela lavava 7 vezes por semana, já que todo dia lavava roupa, e agora só vai lavar 3 vezes por semana. Então ela vai economizar 4 lavagens e em cada lavagem 120 litros. Antes ela tomava um banho de 15 minutos, agora ela só toma um banho de 10 minutos. Então a cada 15 minutos ela gastava 90 litros. Então em 10 minutos ela vai economizar 60 litros. E ela vai repetir esse processo 7 vezes por semana. Então 7 banhos. E lavar o carro, ela faz uma vez por semana, antes gastava 120 litros. Agora só vai gastar 10, portanto ela economiza 110 litros. Ao fazer aqui as contas, você encontra 10.010 litros, ou ainda 10,1 vezes 100 litros. Portanto, o gabarito correto é a letra C.